E no Dia Mundial do Trabalho a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, sobre a importância da qualificação profissional e quem sabe trazer algumas dicas para você que está aí em sua casa, esperando por um trabalho, querendo conseguir um emprego. Convidamos hoje aqui no Bahia no Ar, Joviniano Queiroz, que é gerente do Cine Bahia. Bom dia, Joviniano, tudo bem? Bom dia. Bem, muita gente precisando de emprego. Saiu uma notícia hoje dizendo que o índice de desemprego caiu 8%. No entanto, a gente sabe também que Salvador lidera as capitais do país em nível de desemprego. O que é que está acontecendo aí? É uma realidade, o mercado de baiano da região o mercado de trabalho da região metropolitana, há várias décadas, ele apresenta uma característica que é liderar a taxa de desemprego negativamente em relação a todas as outras regiões. Ultimamente a gente tem enfrentado uma redução dessa taxa. Em janeiro, por exemplo, a gente teve a menor taxa dos últimos 12 anos, uma taxa de 19,8% da população economicamente ativa. E nesse mês, das regiões pesquisadas, a gente tem, apesar de liderarmos ainda a taxa de desemprego, a gente tem uma variação pequena em relação ao mês passado. Antes de saber sobre a qualificação profissional, o senhor acha que essa questão burocrática e a questão de impostos aqui no Brasil, os impostos trabalhistas que têm que ser pagos pelos empregadores, isso atrapalha o acesso ao mercado de trabalho para muita gente também, você acha? Eu não diria que atrapalha, ele cria uma certa dificuldade em alguma medida que impede alguns investimentos, mas é um imposto, é uma forma necessária para regular a sociedade. Então a gente tem uma situação que é uma situação favorável em relação à CLT, algumas propostas que devem ser alteradas, mas isso dificulta investimentos em alguma medida, isso dificulta a atração de novos postos de trabalho e a geração de novas oportunidades de emprego. Significativamente, a gente tem um aumento na mão de obra, a gente tem o registro de que estão surgindo novos postos de trabalho, mas a gente também encontra uma informação que a população economicamente ativa que faz essa pressão no mercado também tem aumentado. Então existe investimento, a situação é um pouco favorável, mas poderia ser muito melhor. Com certeza poderia ser muito melhor, até porque os encargos trabalhistas são opressores, né? Acho que é usar uma palavra adequada. O senhor falou que os impostos visam regular a situação. Isso, de fato, não acontece, né? Em relação a nada, nem a saúde, nem a educação, nem a segurança. Mas, enfim, com relação à qualificação, tem muita gente, não consigo emprego porque não tenho qualificação. Outros não conseguem porque não tem experiência. É muito jovem, quer trabalhar, não consegue. O outro já passou dos 40 anos, já está muito velho, apesar da experiência. Como é que a gente entende isso? O que é que falta, então? A gente tem essa situação, postos de trabalho disponíveis, a necessidade de contratação de pessoas, porém, isso requer qualificação. A gente tem, claro, um maior número de pessoas em relação aos postos de trabalho, só que a qualificação, ela responde pelo que é necessário, é necessário um maior número de pessoas qualificadas, as pessoas têm uma necessidade, as empresas têm uma necessidade de que a qualificação aconteça para que possam contratar essas pessoas. Um ponto importantíssimo a gente tem profissionais qualificados que não conseguem acesso ao mercado. Esse é um ponto. E a gente tem esses profissionais que não conseguem acesso pela falta de qualificação. Para a gente finalizar rapidamente, quando uma pessoa vai até o Cine, a gente costuma divulgar aqui oportunidades de emprego, até no site da TV Itapuã, quem quiser pode acessar. Quais as dicas, quais as orientações? Como é que a pessoa deve se vestir, se comportar, se calçar, o que é que deve falar? Quais são as dicas? Inclusive no Cine a gente tem uma prática rotineira que é uma oficina de orientação para o trabalho, que trata justamente sobre esse assunto. Então a postura profissional no momento de uma entrevista, o cuidado com a apresentação pessoal, no caso dos homens a barba bem feita, no caso das mulheres o cuidado com a roupa que deve se apresentar nessa entrevista. O ambiente de trabalho é sempre um ambiente muito formal. Ele exige uma postura diferente daquela postura de quando você vai para uma festa, de quando você vai encontrar um amigo. E isso é muito comum para os jovens, né? Às vezes comparecerem a uma entrevista utilizando um boné, um óculos escuro. Isso é totalmente inadequado para a situação. Dispensável, né? Quem quiser mais informações pode procurar o Cine. Muito obrigada, Joviniano. Obrigado. Pela sua entrevista aqui no Dia do Trabalho. Daqui a pouco vocês vão saber o que está acontecendo na cidade, as comemorações no Dia Mundial do Trabalho. E também no próximo bloco,